E eu venho aqui falar exatamente do nosso Rio de Janeiro. Estive hoje com o prefeito Crivella, na verdade, hoje e também na semana passada. Daqui a pouco eu vou falar os detalhes dessa visita e do meu acompanhamento nas agendas do prefeito Crivella aqui em Brasília, mas em cima disso, em cima do que passa o estado do Rio de Janeiro, uma crise nunca vista em toda a história do estado do Rio de Janeiro, inclusive na Câmara hoje, eu creio que já até concluída, acredito que já tenha sido concluída a votação da recuperação fiscal do Rio de Janeiro, né, iriam ser votados hoje 4 destaques, então eu creio que já foi concluída essa votação e realmente o estado precisa. E a visita do prefeito Crivella e eu acompanhando o prefeito Crivella tem o objetivo exatamente de impedir que a cidade do Rio vá para o mesmo caminho do estado do Rio de Janeiro. Mas nesse ponto, Crivella já se antecipou, já pediu a ajuda necessária, mas como eu disse, daqui a pouco eu falo mais detalhes. Então, nós vemos que o Brasil, ele vive hoje a mais tenebrosa crise da sua história. Essa delicada situação não se configurou por mero acaso. É fruto natural do estilo perdulário, incompetente e irresponsável de governantes que não tiveram a dignidade de honrar o voto recebido nas urnas. Nossa realidade é consequência da ação de líderes políticos, um ou outro envaidecidos pelo culto à personalidade e que de maneira infame desrespeitaram sistemática e reiteradamente seus eleitores e o cidadão brasileiro. Isso para não mencionar as recorrentes transgressões ao ordenamento jurídico nacional e, em especial, ao Código Penal. Esvaziaram os cofres públicos com astúcias vulgares e medíocres na secular, mas, felizmente, hoje, frustrada convicção, graças à Lava Jato, de que os grandes senhores não enfrentam cadeia, só oferem benefícios e vantagens sempre ilimitados. O resultado está aí, à vista de toda a cidadania, e se multiplica nas ruas sujas e inseguras, com cerca de 60 mil assassinatos por ano, número maior do que em muitas guerras violentas que a gente tem notícia no Oriente Médio, em países onde, inclusive na África, onde a violência é disseminada de forma, através das guerras, de forma brutal. Mas o Brasil tem números de mortos em questão da violência urbana maiores do que em muitos países em guerra, infelizmente. Também vemos isso na ausência da infraestrutura, na precariedade da saúde, na educação, nas contas públicas no vermelho e também num acachapante desemprego que alcança, humilha e machuca pelo menos 14 milhões de brasileiros. O modelo do desleixo com a coisa pública e de corrupção tem por atacado e que infestou o Brasil na última década e meia. Lamentavelmente, não ficou restrito ao governo federal. Para piorar o quadro do país, o mal se propagou por estados, municípios, que hoje são omissos, graças à desestruturação e carência de recursos nas atividades mais comuns da administração pública. O presidente Michel Temer, que constitucionalmente assumiu a chefia do governo após o impeachment da antiga titular, tem demonstrado boas intenções e empenho pessoal e institucional na superação dos problemas nacionais mais gritantes. Contudo, em todos esses meses, o resultado, claro,
tem que ser melhor. Então, nós devemos trabalhar para que seja melhor ainda, em especial junto aos cidadãos, para o bem ou para o mal, destinatários finais das políticas públicas. Há pouco mais de 4 meses no cargo, o prefeito do Rio de Janeiro, nosso ex-senador Marcelo Crivella, enfrenta sérias tribulações na administração da cidade. As adversidades decorrem dos gravíssimos problemas e desequilíbrios econômicos e fiscais que assaltam as contas do município. Ainda, no final do mês passado, o prefeito Crivella alertava, segundo a Agência Brasil, que o município poderá não ter recursos para pagamento do funcionalismo já em setembro próximo, caso não consiga renegociar dívidas com o BNDES e também com a Caixa Econômica. E, nesse ponto, então, eu quero agora, até com alegria, comemorar o que podemos dizer uma vitória do prefeito Crivella, da qual eu junto participei, como eu disse aqui, na semana passada e também nessa semana. Semana passada, eu e o prefeito passamos por uma verdadeira via-crucis aqui em Brasília. Acompanhei ele primeiro na reunião na Secretaria do Tesouro Nacional e ele pediu exatamente essa renegociação da dívida. Não era uma moratória que ele estava pedindo, não era um cancelamento, nada disso. Ele até pediu, mas na reunião com a Secretaria do Tesouro, ele foi informado pela Secretária Nacional do Tesouro que seria impossível sem o aval do BNDES. No que diz respeito ao BNDES, o prefeito Crivella, com apenas 23 dias de governo, ele foi até a presidente do BNDES já para começar a trabalhar essa questão, porque a Olimpíada foi bonita, a Olimpíada alcançou sucesso, ainda bem, né, porque tinham aqueles que torciam pelo fracasso das Olimpíadas, mas a Olimpíada lá na nossa cidade do Rio de Janeiro foi maravilhosa, eu participei de vários eventos, tá? E realmente deu tudo certo, foi maravilhoso. Agora chegou a conta, é como se costuma dizer, né? A festa acabou, agora chegou a fatura, e nós temos que pagar essa fatura. E a fatura ficou para o prefeito Crivella pagar. E agora, em junho próximo, já venceria a primeira parcela do pagamento da dívida de mais de 5 bilhões de reais das Olimpíadas. Então, o Crivella teria um compromisso agora com o BNDES e com a Caixa Econômica em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E, devido à situação do município, queda na arrecadação, de ISS, problemas econômicos, desemprego. O Rio de Janeiro, a cidade está sendo muito atingida pelo desemprego. Inclusive, eu registro aqui que o estado do Rio de Janeiro é o estado que mais sofre com o desemprego de hoje. 81% do desemprego está no estado do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro, por vácuo, né, ou por atração, aqui eu uso vácuo não no sentido do espaço, mas eu uso a palavra vácuo aqui no que diz respeito à competição automobilística, onde quando o carro que vem atrás, ele entra no vácuo do outro, ele é atraído, né, para a ultrapassagem. E assim acontece. Quer dizer, o problema do Rio de Janeiro, do Estado, acaba atraindo o município também para o problema. Por exemplo, na questão de saúde. A saúde quebrada nos municípios do Grande Rio faz com que as pessoas procurem os hospitais na cidade do Rio de Janeiro. Então, sobrecarrega o município do Rio de Janeiro, tanto na saúde, como na segurança também, na segurança pública, enfim, em todos os sentidos. Então, com 23 dias de governo, o prefeito Crivella sentou com a presidente do BNDES para falar sobre isso. Vamos renegociar, deixa esse ano, eu não pago a parcela da dívida nem esse ano, nem o ano que vem, porque qualquer medida que eu tomar agora, mesmo que
o Crivella, o prefeito, consiga aprovar medidas que no ano que vem vão trazer mais arrecadação, mas só serão no ano que vem. Então, ele pediu esse espaço, essa carência de não pagar as parcelas agora, nem esse ano, nem no outro ano, e depois pagar, e sem mudar a data final do contrato. E aí, na negativa imediata na Secretaria do Tesouro Nacional, e desde o dia 23 de janeiro, que ele esteve com a presidente do BNDES, ele vinha aguardando uma resposta, me disse isso, que a presidente falou para ele fazer a lição de casa, ele já estava fazendo a lição de casa, cortou secretarias, cortou nomeações, quer dizer, está fazendo um governo de austeridade, que às vezes até incomoda também, né, aqueles que eram acostumados a outro tipo de procedimento. Então, ele vinha fazendo a lição de casa, como ele mesmo disse, mas precisava dessa ajuda. Então, diante da negativa lá no Tesouro, por isso que eu chamei de via crucis, o senador Hélio José, porque foram mais de 4 horas sem parar. Nós saímos da Secretaria do Tesouro, fomos para o Palácio do Planalto, pedimos audiência, falamos com o ministro Moreira Franco, do Palácio do Planalto, fomos para o planejamento, do planejamento fomos para a Fazenda, quer dizer, buscando ajuda, batendo nas portas, para que consigamos essa ajuda para o Rio de Janeiro. E como eu disse, para alegria, hoje isso aconteceu. O prefeito Crivella marcou uma audiência com o presidente Temer, veio para Brasília, nós iríamos nos encontrar no meu gabinete para irmos ao Planalto, e no momento que o Crivella pousou em Brasília, chegou uma mensagem da presidente do BNDES, transmitindo a ele a notícia de que o BNDES irá renegociar a dívida do Rio de Janeiro. E aí nós fomos ao presidente Temer, falamos sobre isso, tocamos nesse assunto, mas tocamos outros assuntos que é de extrema importância para o município do Rio de Janeiro também, que seria a municipalização do Porto do Rio de Janeiro, para que desse sequência àquela obra que é o Boulevard Olímpico, que vai só numa parte, ali de Gamboa até a rodoviária. Então, o prefeito Crivella quer estender para realizar a obra completa ali, e com empreendimento imobiliário, com moradia, enfim, já tem grupos interessados no investimento para gerar emprego, renda, qualidade. Então, é um empenho, é aquilo que nós falamos. Conseguimos essa vitória, saímos do Palácio do Planalto, fomos novamente até a Secretaria do Tesouro, fomos atendidos pela secretária nacional do Tesouro e também pela secretária Patrícia também, e ali Crivella mostrou a notícia, a mensagem de que a dívida será renegociada. Então, agora vamos tratar dos trâmites, negociada a dívida, a preocupação do nosso prefeito Crivella, ela cessou. E como ele disse, pedindo até desculpas, mas é a agonia, né? A agonia faz com que a gente realmente busque o socorro, bata, grite por socorro. E tudo isso em favor de quem? Em favor do povo. E como eu falei na mensagem juntamente com o Crivella, está dentro do nosso propósito, do propósito do partido, do propósito do nosso prefeito, que foi o que ele mais disse na sua campanha. Chegou a hora de cuidar das pessoas. A festa acabou, a fatura está aí para pagar. Nós vamos pagar a fatura, mas não podemos, em função de pagar a festa, penalizar o cidadão. Porque se não fosse renegociada essa dívida, até a folha de pagamento já começaria a ser comprometida a partir do mês de agosto, como disse o prefeito para mim e falou para todos que nós conversamos na semana passada. Então, imagine, em função de pagar a dívida de uma festa maravilhosa, hoje seriam penalizados os trabalhadores, os servidores da prefeitura. Mas eu comemoro realmente, valeu a pena, parabenizo o nosso prefeito Crivella
obstinação em buscar essa ajuda, em pedir essa ajuda, e é assim que tem que ser. E fica aqui até uma interrogação, né? Será que no estado do Rio de Janeiro, os governantes anteriores, ou o anterior, né, que na verdade o atual faz parte do anterior também, era vice, inclusive, do anterior, será que eles não vislumbraram para onde poderia ir a situação do Estado? Não poderiam eles ter buscado ajuda antes? Não poderiam ter pedido ajuda antes? Ou o que impediu? O orgulho? A vaidade? O querer demonstrar que é perfeito? Isso não leva a lugar nenhum. Na verdade, quando precisamos de ajuda, nós temos que pedir a ajuda, nós temos que buscar ajuda, temos que ser humildes para buscar a ajuda necessária, porque estamos tratando de vidas, estamos cuidando de vidas, estamos cuidando de pessoas. Então, quando falta o medicamento, quando falta o hospital, quando falta a força do Estado para fazer o que tem que ser feito, quem sofre é o povo. Vidas são ceifadas, vidas são destruídas. O senhor comentou, o senador Hélio, que preside aqui agora a sessão, falou do que o Crivella deve enfrentar no Rio de Janeiro, né? Realmente a situação, todos sabem que não é fácil, inclusive agora vamos ter lá a presença da Força Nacional no Rio de Janeiro, que aqui, e até aproveita aqui a tribuna, me parece que tem um prazo, foi dado um prazo aí inicial de 60 dias. Eu pediria ao governo que olhasse isso com muito carinho, para que a presença da Força Nacional, tanto no contingente que agora está em 300, se puder ser aumentada, deve ser até aumentada, e o tempo também, eu acho que não tem que ter data de validade, não. Enquanto não mudar os índices, enquanto não mudar os números, a presença da Força Nacional tem que estar lá. E o Estado do Rio de Janeiro tem que reconhecer, a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito, que já reconhece, tem que reconhecer a necessidade. O Estado do Rio de Janeiro é um ente da federação. Por que não usar e por que não depender do governo federal quando se faz necessário? Adianta eu dizer, não, está tudo sob controle quando não está? Não, eu não preciso da ajuda do governo federal quando eu preciso? Então, eu faço aqui e eu vou entrar, inclusive, através dos caminhos oficiais, eu vou entrar com requerimento pedindo para que se estenda o prazo da presença da Força Nacional no Rio de Janeiro, e quero contar com isso. Enquanto não houver a segurança necessária para o povo do Rio de Janeiro, que fique lá, e que seja até de ad eterno. O importante é que o povo do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não fique refém da violência, não fique andando como a gente vê, já tem pessoas que estão em paranoia já, infelizmente falando. Então, fica aqui o registro, comemora essa vitória, dessa renegociação da questão da dívida da cidade do Rio de Janeiro, junto ao BNDES e junto à Caixa também registro. O vice-presidente de governo da Caixa Econômica participou da reunião conosco e a Caixa também fez a sua ação também. Suspendeu também o pagamento e isso então ajuda e ajudou muito a cidade do Rio de Janeiro. Parabéns ao senador, ao prefeito Crivella, e parabéns àqueles e ao governo federal, ao presidente Temer, também ao ministro Moreira Franco, enfim, aqueles que participaram junto, ouvindo e se colocando à disposição para ajudar. Parabenizo a todos porque a ajuda chegou. Obrigado, senhor presidente.